próxima sessão sobre a Timex Portugal é uma empresa que costumamos falar muito frequentemente no museu. Naturalmente a empresa que se calhar mais projetou o nosso nome, pelo menos a nível internacional, no tema do Spectrum, e quando eu falo com amigos ingleses e de outros países, naturalmente, por muito mérito que todas as empresas tenham, o nome Timex é o único que lá fora, assim muito a sério, reconhecem. Por outro lado, é uma empresa que já falámos aqui noutras sessões, quer aqui, quer na Lisboa Games Week, e é, tal como é para a SGO, impossível numa sessão, seja de 1 hora ou de 2, contar a história em detalhe. Portanto, eu vou chamar ao palco Pedro Esteves e Henrique Susano, por favor. Vamos aí, força. 2 dos 5 primeiros funcionários da parte dos computadores na Timex, e nós vamos aqui falar, durante esta sessão, vamos falar de algumas das peripécias, de alguns dos pontos, de alguns pontos que a gente possa destacar e que não tenham sido ainda falados noutras sessões. Já tivemos, por exemplo, o Rui Morgado várias vezes connosco, o Luís Bandeira já participou em algumas sessões online, o Henrique, penso que não me leva a chamar, é um bocadinho mais low profile, portanto eu agradeço imenso estares aqui connosco. Ao mesmo tempo foi a primeira pessoa da Timex a vir visitar o museu na abertura, eu isso nunca me esqueço também, e portanto muito obrigado aos dois, também ao Pedro, todo o empenho naquele último encontro que aconteceu aqui em setembro. São tudo coisas que também ficam aqui dentro e acho que isso é comum a tudo o que vemos neste projeto, que é a emoção que está associada. Isto vai ser um bocadinho estranho porque eu vou tentar, dentro do possível, controlar aqui mais ou menos o fluxo da conversa. Bem, primeira coisa, só recuperar um slide que já usei hoje, mas dizer que, na realidade, a preservação é essencial para tudo o que estamos aqui a fazer. E nós vamos começar por, antes de falarmos de preservação, eu vou mostrar 2 coisas a vocês, que não as viram pelo menos a partir de mim, e à audiência, que nós temos vindo a trabalhar. Isto só é possível fruto da vossa dedicação em ir à procura dos calhamaços, das disquetes perdidas e tudo isso, mas portanto temos aqui agora algumas novidades para apresentar. Para isso eu chamava, se calhar, ao palco o João Encarnado. Portanto, nós temos 2 surpresas. Vamos começar pela primeira, acho que é a mais simples. Trata-se de um programa de computador chamado o Avives. O Avives é uma coisa que diz muito aqui a Cantanhede, porque é uma terra do ouro, é uma terra de vendedores de ouro. O meu avô era o Avives ambulante. E eu penso que a primeira vez que eu ouvi falar neste programa foi-me referido pela Linda Oliveira, a esposa do Álvaro Oliveira da Timex, não confundir com o Álvaro Oliveira da SGO. É preciso recordar que a Timex era uma empresa de relógios e, portanto, naturalmente, mesmo quando começa a trabalhar na parte dos computadores, há uma rede de vendas, há uma ligação natural com tudo o que é o avivisarias, relojoarias, e, portanto, acho que é mais ou menos natural que alguém se lembrasse de fazer um programa relacionado com estas áreas. Antes de tentarmos ver alguma coisa do programa, há aqui um processo todo de pôr o programa do Avives a funcionar. E, portanto, João, aqui a pergunta é, o que é que nos pode explicar sobre como é que se recupera um programa destes, que teve aqui alguns desafios, também vamos ver, e, portanto, que histórias é que nos queres partilhar sobre isto? Bom, a primeira parte é que, como estamos também a preservar as disquetes, primeiro começámos com um processo que era um bocado básico, que era só ler os dados que estão na disquete, não se percebe às vezes muito bem o formato da disquete ou a geometria da disquete, e preservámos um programa, mas não funcionava muito bem. Entretanto, adquirimos outra interface que dá para ler melhor as disquetes, que é isto é um exemplo de uma disquete normal do sistema DFDD.
tem os 16 sectores, nos permite viver muito melhor. Esta disquete aqui, que tem mais um sector, que achei um bocado estranho, é o programa do Orives. Eu lembro que tu mandaste vir com isto, que não conseguias ler a disquete em lado nenhum. Mas como é que há uma disquete, tem 17 sectores, o TOS não formata isto. Alguém deve ter arranjado aqui alguma forma. E então isto é o programa de Orives, que deve ter algum sistema de proteção de cópia, porque o TOS não vai ler aquela pista. Ok. E conseguimos ver alguma coisa do Avives? Conseguimos ver, é só chegar aqui ao computador. Deixa só o Diogo comutar aí o ecrã para conseguirmos ver em ecrã gigante. Isso, já está? Muito bem. Vou fazer aqui reset. Se isto não funcionar, a gente pede aqui a assistência já a seguir. É verdade. Vocês lembram-se deste programa, não? O programa vinha nas disquetes de quem? Do Pedro Esteves. Nós não temos documentação nenhuma sobre este programa, não, mesmo na tua poupada penso que não encontramos. Pronto, isto é um programa um bocado estranho porque não especifica nada, só pede uns parâmetros. É uma base de dados, basicamente. É uma base de dados sobre conteúdos que estão numa bibliotecária. Um bocado como o Zé Alberto estava a falar há bocado, que fez um sistema para outra área, certamente nessa linha. Não diz nada que é para qualquer que seja. Ok. Apesar da experiência que eu tive com este programa, que foi... conforme vamos avançando nestes menus, ele vai abrindo outros. É tipo um programa dinâmico, porque só aparecem as outras opções quando a gente já tem outras informações introduzidas. Já agora um pormenor, o programa, como diz ali no copyright, faz todo sentido que a Linda Oliveira me tenha falado nele, porque na realidade é um programa da Alfa Micro, que era a empresa deles. Pronto. Ok, consegues mostrar um ou dois ecrãs? Só para... Vamos carregar no 1 e esperar que isto leia. O que é que tu fizeste? Estou a brincar. Pronto, agora tem aqui elementos da firma, que a gente vai abrir uma firma. Vamos designar aqui uma firma, por exemplo, o LOA DZX. Pronto. Acho que temos de arranjar o teclado a esse computador, mas pronto. Pronto, localidade de Cantanhede. Cantante. Há qualquer coisa neste programa que tem que se ter cuidado. Isto é o problema de ter computadores a mais no museu, é que eu peguei no primeiro TC que apareceu à frente. Pronto, temos um elemento da firma, podemos alterar a data, podemos pôr hoje. Não há bug do ano 2000, vê lá, cuidado. Não há bug do ano 2000, vê lá isso. Eu não sei. Temos de definir as tabelas do IVA. Temos para o código com 6%, não sei porque é que os Orives têm 6%, podemos para 12% e 23%. Pronto. Isto, opção IVA indiscriminado, eu não faço ideia o que é que seja, isto diz não, eu meto não. 3. E agora 3, e vamos ter já outra 3. É um 3, pronto, 9. Vamos ao menu geral. Ups, essa disquete. Aqui acho que é importante fazer um ou dois esclarecimentos, obviamente não precisamos depois também de continuar muito mais, mas aqui a questão é a seguinte, o André preserva softwares todos os dias quase, portanto é óbvio, isto é apenas mais um software, mas é um software que se ouvia falar as pessoas ligadas à Timex, que sabíamos que existia, que nunca tínhamos conseguido encontrar nada e que de um momento para o outro apareceu a disquete e conseguiu-se preservar. E, portanto, muitas vezes aquele saco vai para o lixo ou não vai é a diferença para nós termos aqui um conteúdo completamente histórico para mostrar ou não. João, se calhar com uma questão de tempo, já deu para dar uma vista de olhos inicial, passávamos à segunda parte, se concordaste. Aqui, se eu passo esta fase, que é para... Então vá, tenta lá. 9. Não sai daí. 9. Tem bug. O programa é algo... pronto, deve ser por causa das 17 setores, que isto às vezes não lhe apetece. É a mesma coisa, também tentei correr isto no emulador e ele está sempre a fazer reset, Pronto, não, daqui tudo não passa, bem. Pronto. João, não lhe apetece. Temos uma segunda surpresa. E esta é mais física, mais visual. Esta é mais física, mais visual. E esta acho que as pessoas recordar-se-ão melhor.
Podemos passar para a segunda? Vamos mudar. É só desligar o computador, um bocadinho. Eu nem sei se tenho alguma coisa aqui nos slides, deixa ver. Tenho. Ok, muito bem. Barcode. O João vai demonstrar isto. Foi mais uma coisa que através do Pedro Esteves, do José Sénic também. Há uma revista Softfile que falava nisto, mas isto levantou dores de cabeça que nunca mais acabavam, porque nem tudo bate certo com o que está descrito. De qualquer maneira, o que é certo é que parece que está a funcionar e, portanto, nos anos 80 a Timex decidiu apostar em adaptar um sistema de leitura de código de barras para o Spectrum. Foi uma coisa que não foi lançada, penso eu. Okay. Sobre esta há alguma documentação e o João vai... Portanto, atenção, isto foi um processo em que andou o João, mesmo por teimosia já, eu tenho conseguido pôr isto a funcionar e, portanto, parece que agora já funciona alguma coisa. Vamos lá a isso, o que é que consegues mostrar? Bom, isto começou com as disquetes de Pedro Esteves e encontrei uma disquete que chamava-se Barcode. E eu perguntei ao João, pá, o que é isto do Barcode? Isto parece que é um leitor código de barras, mas como? Eu tenho aqui um número, eu vou ali buscar e vocês já experimentam. Ele foi buscar este... e experimentámos e não funcionava, porque a gente olhou para a ficha e tipo, isto liga-se aonde? Vamos ligar isto na porta série do FDD a ver se funciona. E não funcionou. Já agora, deixa-me só fazer um parênteses. Na documentação que o Pedro nos entregou, e hoje estamos a incidir muito porque tínhamos a oportunidade de ter o Pedro aqui connosco, havia toda uma parte de análise de alternativas de leituras de códigos barra. Portanto, não é só alguém se lembrou, comprou esse aparelho e vamos pôr isto a funcionar, não. Nota-se claramente que houve um processo de análise de o que é que existia no mercado e tudo mais, até chegar ao processo que levou a esse equipamento. Depois Pronto. O Pedro pode comentar o que achava. Como isto não funcionava, eu levei para casa e pus-me a analisar e abri a ficha e isto está aqui um contacto partido, vou soldar. Entretanto decidi ver, o pinout disto não corresponde nada com uma porta serial. Bem, vou ver outros pinouts que hajam no Spectrum e correspondia com a porta de joystick do 2068. Pensava que isto funcionava com o 2068 nativo, carreguei o programa e o programa crashou e eu, não é assim, isto não deve funcionar. Arrumei isto e na semana a seguir, então, mas isto precisa do emulador? Isto funcionou no emulador, o que é que não há de funcionar com o emulador? Meti o emulador, carreguei o programa e... Está a falar do emulador no FDD, é isso? Hã? O emulador no FDD? No emulador no PC. No PC, ok. Porque o emulador no PC... o programa funcionava no emulador, não funcionava aí, ok. Não funcionou aqui porque não tinha a cartridge emuladora. Cartridge emuladora, ok. Pronto. Isto é carregar aqui no 1, e agora pegamos num código de barras. Que essa é outra dúvida de cabeça, é outra dúvida que tínhamos, era que códigos de barra aqui iam dar. Atenção, se não funcionava, o Dr. Machado Vieira de manhã também falou que quando há muita luz que os sensores não funcionam, portanto já temos desculpa, é só para avisar. Pois a gente experimentou isto no... Não te preocupes, a gente tem vídeos com isso a funcionar, portanto não há dúvidas. Fartava-me de ver se lá fosse e pusesse isso a funcionar. Não, estava aqui a provocar o Pedro. Experimenta o outro, tinhas outros. Diz, Pedro. Perfeitamente. Tu estás a ver a luzinha vermelha do... Ela está lá? Está. Se calhar sempre a luz a mais, não sei. Vamos lá. Pedro, o que é que te lembras deste processo? Porque isto não chegou a ser lançado, certo? Isto era para algum cliente em particular? Não, a ideia que eu tenho é que o desenvolvimento deste leitor de código de barras... Ei, já leu! Teria a ver com um objetivo que era fazer o controlo da produção através da utilização de código de barras. Na própria fábrica. Ok, era para uma otimização interna. Muito bem. Exatamente. Penso que não havia, ou eu não me recordo de haver aqui alguma intenção de tornar isto um produto comercial. Okay. Penso que o objetivo, e penso que na altura eu estive envolvido nisso porque era o primeiro interessado, que era fazer a rastreabilidade na produção através do código de barras. Coisas que vamos a ver que estamos a falar de 1986, se calhar, 87, talvez um pouco mais à frente,
Portanto, já havia essa intenção, essa preocupação, coisa que, por exemplo, na empresa de onde vim, só foi introduzido agora há coisa de 1 ano ou 2 anos, não é? Okay. Portanto, estamos a ver, e é essa a grande virtualidade ou oportunidade que deu a Timex, principalmente a mim, que mais uma vez eu falo aqui em nome de alguém que era responsável por produzir, e portanto isto dos jogos, da máquina em si, era uma coisa que a mim nunca foi algo que eu ficasse muito entusiasmado. Tinha acesso aos computadores, mas nunca tive interesse em utilizar como máquina de jogos. Acabei por utilizar e depois mais tarde como máquina de produtividade para fazer alguns trabalhos em que estive envolvido, mas de resto o meu grande objetivo era de facto o fabrico. Foi para isso que fui contratado, era essa a minha missão, e portanto as oportunidades que nessa altura a Timex me deu de contactar com tudo o que era a tecnologia e os meios de produção já bastante evoluídos que havia já pelo mundo fora e que não existiam em Portugal, fez com que de facto eu tivesse acesso a um conjunto de tecnologias e técnicas que de facto eram inovadoras e eram pioneiras em Portugal. Isto aqui foi já uma tentativa de facto tentar encontrar meios de melhor controle da produção, e aquilo que eu me recordo, daí que aquela caixinha que eu dei trazia alguns exemplos de códigos de barras. Penso que o objetivo era esse. Não me lembro, não me recordo muito bem se isto também não foi até a consequência da própria fabrico da Yugin Suída, que utilizava já o código de barras como controle dos números de série das máquinas, e portanto talvez fosse essa tentativa de implementar ali alguma lógica que vinha técnica, alguma tecnologia que permitisse de facto agilizar toda a parte do processo, não é? Voltando ao início, mas para algum presente que não saiba qual é que foi o teu papel na Timex, já disseste que foste contratado para montar algumas destas coisas, e sei que há um pormenor muito giro sobre como é que tomaste conhecimento com o que é que ias produzir. Se quiseres começar por aí um bocadinho e elucidar-nos. Sim, pronto, isso. Eu vou fazer uma pequena resenha do que é que foi, digamos, o meu papel na Timex. Eu fui, portanto, o meu percurso profissional, depois de ter acabado o ISEL e ter acabado o curso, o meu primeiro emprego foi numa coisa que já não existe, que é a Standard Electric ITT, em Cascais, e havia já, por parte da empresa, uma política de contratação daqueles que consideravam pessoas com potencial, de ir às escolas e trazê-los para dentro da empresa, e enfim, havia ali um processo que eu não sei bem qual era o critério. Havia umas pessoas que iam para determinadas áreas e outras para outras. Eu posso dizer que algumas figuras destacadas que depois mais tarde vieram a estar ligadas à Portugal Telecom ou digamos às telecomunicações portuguesas, passaram pela Standard Elétrica pela parte de divisão de telecomunicações. Nesta altura em que eu entro, a ITT Semicondutores, que era a multinacional que de facto estava por trás da Standard Elétrica, porque aquilo era um grupo multinacional que envolvia a empresa ITT nos Estados Unidos, empresas da Standard Elétrica na Alemanha, e que tinha este branch aqui em Portugal, já estava um bocadinho na fase de desativação, ou pelo menos a atividade na parte dos semicondutores já estava mais reduzida. Porque nós estamos a falar de uma coisa que já era. Eu entro, portanto, na Standard em 77, portanto, estamos a falar de uma coisa que já havia 3 anos após a Revolução, e, portanto, a instabilidade sociopolítica na altura já estava a fazer com que as multinacionais estivessem a sair de Portugal. Portanto, não interessa agora qual foi o critério, eu e um outro colega fomos selecionados para integrar
a divisão de televisão e rádio, no fundo a parte dentro da Stendhal Elétrica que fazia os televisores para o mercado nacional. Os tais televisores em que aparece com a tal frente de plástico a imitar a madeira. Imitar a madeira, sim. Que eu acho que já alguém falou nisto, acho que foi ali está uma ali no museu, colega que falou nessa situação. Bom, caixas de madeira, frente de plástico a imitar a madeira, portanto era assim que as coisas funcionavam. E tive aí durante 5 anos, 4 anos na Engenharia de Desenvolvimento e depois 1 ano na Engenharia Industrial. Portanto, isto agora, dentro dessa engenharia, houve um colega meu que, através de um outro amigo, tinha sido desafiado para ir para a Timex, para iniciar a linha de produção dos Sinclairs, como era assim que se designava, e nessa entrevista que teve com o António Gomes, pela primeira vez, ele andava à procura de alguns engenheiros e esse meu amigo, que era colega meu técnico na divisão de rádio, da televisão e rádio, disse, não sei o quê, tenho lá uns engenheiros, uns tipos jeitosos e tal, eu vou falar com eles. E, de facto, ele foi falar com o outro colega que tinha entrado comigo, que declinou, e ele depois veio falar comigo. Portanto, digamos que a minha ida para a Timex é uma segunda escolha, digamos assim, por o tal outro colega ter declinado. E foi assim que tudo isto começou. Muito rapidamente e num espaço para aí de menos de um mês, eu estava no dia 2 ou 3 de maio, depende de qual é a segunda-feira, aqui eu acho que é dia 2, mas há quem diga que é 3, eu estava a entrar na Timex e a ser levado a uma área, enfim, assim, livre, grande, onde havia uma mesa comprida, que era uma das linhas, retirada das linhas de produção dos relógios, em que o António Gomes diz, olha, tu vens para aqui e vais ter o responsável pela produção dos computadores Sinclair. E eu digo, e o que é isso? Pois, é umas coisas assim e tal. Já fizemos aqui uns quantos, uns protótipos que já enviámos e tal, só para provar que éramos capazes de fazer e tal. Mas pronto, está bem, mas o que é isso? Onde é que está? Essas coisas. E, portanto, eu caí ali um bocadinho de paraquedas neste ambiente, numa situação em que sabia que se ia fazer uns computadores, mas ninguém sabia muito bem o que era e como é que se caracterizava. E, portanto, a primeira lista de material que foi feita com vista à produção dos computadores fui eu que a fiz, com base num kit que foi adquirido no mercado nacional. Agora já não me lembro se havia uma empresa em Lisboa que era o não sei quem engenheiros... O Carlos Maia Nogueira, Alandri. O Maia, depois Alandri, ou se veio da SGO, já não me lembro. Era o importador oficial para Portugal dos EX81, foi com base nesse kit e no manual que vinha a acompanhar, que foi elaborada a primeira lista e que eu pela primeira vez percebi o que é que ia fazer. Okay. Pronto, é claro que isto foi em maio, em que quando eu chego à Timex havia à volta de 70 pessoas que estavam ligadas ainda a alguma montagem final de relógios e nomeadamente aquilo que se chama off-strap, que vinham os módulos, os mecanismos e eles punham as braceletes. Havia a parte comercial, de marketing, de venda, de toda a parte administrativa. Havia ainda também umas oficinas que ainda faziam algumas ferramentas e dispositivos para assistir a essa atividade dos relógios, mas estamos a falar à volta de umas 70 pessoas que estavam nessa altura, em maio, e em final, e portanto estamos a falar em maio de 82, e no final desse ano de 82, em dezembro, a empresa tinha cerca de 1000 pessoas a fazer 3000 computadores por dia, mais outros tantos interfaces, RAM packs. Sim. Portanto, uma coisa brutal, mesmo brutal. Obviamente, tudo isto só é possível, de facto, com uma dose de não sei bem de quê, mas um espírito de equipa e de grupo brutal,
e de facto com um grande impulsionador que foi, de facto, isso o mérito tem de ser dado ao António Gomes, que foi quem foi o motor, digamos, de todo este processo. Empreendedorismo, sim. E, portanto, isto foi o começo. E, a partir daí, foi, enfim, mais ou menos a história que vocês já foram ouvindo e sendo contada, em que a empresa começou a criar competências e um conjunto de uma equipa de engenharia que depois permitiu, de facto, avançar para outros objetivos. Eu se calhar agora aproveitava... Pronto, deixa-me só arrematar. De facto, vamos lá ver. Eu já disse isto várias vezes porque eu enfim, fico um bocado espantado com ilustres oradores que ainda se lembram de coisas há muitos anos atrás. Eu já não tenho grandes recordações, aliás tenho vindo a recuperar alguma dessas memórias com o trabalho arqueológico que o João tem vindo a fazer, porque enfim, não sei se isto é defeito, se é feitio, quando saio de um sítio e desligo o interruptor, normalmente esqueço aquilo e portanto parto para outra, ligo ou comuto o interruptor para o outro lado e aquilo acabou e agora vamos a outra. E portanto tenho alguma dificuldade. Eu obviamente que tenho histórias e não vale a pena aqui estar porque senão nunca mais aqui acabaria, histórias mesmo loucas, hilariantes daquilo que foi, enfim, tudo aquilo que nos permitiu chegar em 6 meses e atenção, nós estamos a falar neste período na introdução e instalação de equipamentos de produção que eram únicos em Portugal. Talvez a primeira máquina de teste automático, que era uma máquina sofisticadíssima, talvez tenha sido nós a primeira que introduzimos. Máquinas de soldar com grande capacidade e tecnologia evoluída, elas vieram para cá. Máquinas de inserção automática de componentes, coisas que não existiam, foram introduzidas cá. E esta coisa de fazer 3.000 computadores por dia é uma coisa que até essa altura não existiam, não é? Esta massificação. Reparem que qualquer problema que existisse, meia hora depois estava disseminada na linha com uma velocidade tremenda. Portanto, tinha que haver de facto um controle muito grande. Aliás, eu tenho um episódio de facto complicado de uma situação que aconteceu, que depois demorou anos a resolver, mas pronto, não interessa, isto são histórias que deviam ser contadas um bocado mais à mesa de café. Mas isto só foi possível, de facto, com um espírito de equipa muito grande, com, digamos, um puxador que era o António Gomes, que empurrava esta gente. E reparem, nós estamos a falar, eu tinha 27 anos quando vou para lá e me é dada a responsabilidade de toda a operação da Sinclair. E todos os meus colegas, o Luís Bandeira, que aqui se fala, o Rui Morgado, era tudo gente de 24, 25 anos, alguns deles saídos da escola recentemente. E, portanto, isto só foi possível, de facto, com um trabalho de equipa muito grande, de um espírito e de sacrifício muito grande. Obviamente também, e justiça seja feita às pessoas que já lá estavam na Timex e que já tinham muitos anos, pessoas da área da manutenção, da área das oficinas, os supervisores de linha que estavam habituados a trabalhar em linhas de produção da Timex com centenas de gente. Atenção, a Timex chegou a ter 2.000 pessoas a trabalhar na parte da assemblagem de relógios. Portanto, foi também muito deste know-how e desta capacidade de gestão desta gente que foi possível chegar aonde chegámos. E de facto foi um trabalho
hercúleo, que eu próprio às vezes quando olho para trás pergunto como é que foi possível, mas de facto foi possível fazer isto. E pronto, e foi esta experiência que marcou muita gente. Acho que toda a gente que fez parte da equipa ficou marcado, e portanto ainda nos continuamos a encontrar e a recordar algumas destas coisas, mas de facto foi uma experiência ímpar. É claro que o mercado e a época também propiciou de facto a que depois os desenvolvimentos posteriores se tivessem feito. Houve ali de facto, enfim, alguma visão, talvez, e depois em determinada altura se tivesse seguido caminhos que não foram talvez os melhores, mas o sucesso da Timex estava um bocadinho ligado com o sucesso comercial do TS-1000 nos Estados Unidos, coisa que depois não aconteceu, e de facto aquilo depois entrou de facto num período de maiores dificuldades, e ao fim, digamos, de 5 anos o projeto acabou. Isto também porque obviamente o mercado também se alterou, claro. Apareceram novos players, o Sinclair também começou-se a meter em aventuras que acabou por desbaratinar a grande parte da sua fortuna, e como já foi dito aqui, ele era um inventor. O prazer que ele tinha era criar coisas novas e não ter uma perspectiva muito comercial daquilo que se fazia. Obviamente que tudo tinha a sua época, mas eram foram um bocadinho fugazes que aconteceram, porque também a tecnologia foi evoluindo, e portanto foram aparecendo coisas que rapidamente se foram tornando mais eficazes e eficientes e mais fiáveis do que o computador. Pedro, antes de passar ao Henrique, se calhar aqui não é uma provocação, é um comentário, porque já ouvi de ti essas palavras e sensibilizaram-me, e que se estendem tanto a ti como todos os oradores que têm estado aqui connosco hoje. É que além de todo essa experiência pessoal, essa oportunidade, esse desafio, como quer que seja visto, há outro fenómeno, que é olhar, e eu aqui estou a falar para a minha geração, e ver a quantidade de pessoas que isto marcou. Ainda hoje estamos aqui passado tantos anos, não é? E se calhar o que para vocês era o vosso primeiro ou segundo emprego ou terceiro, foi uma coisa que na realidade acabou por contribuir para que tantas pessoas tenham um gosto ou tenham seguido carreiras em tecnologia e tudo isso. Eu sei que na Lisboa Games Week falámos um bocadinho sobre isso, e é interessantíssimo. O que me levou a mim mais a tentar divulgar a Timex Portugal foi o facto de, no início do 97, 98, quando eu comecei a andar na internet, foi andar à procura de informação sobre Timex, computadores Timex, e não havia praticamente quase nada. Havia 1 ou 2 sites, mas se procurasse a Spectrum, aquilo era uma lista que nunca mais acabava. Mas Timex só se falava dos americanos, do 1000, do 1500, do 2068. E que não são americanos, é que depois há aí muitos pormenores, cuidado com isso. Pronto, daquilo que se conhecia da América, não havia nada sobre Portugal, e eu decidi, vou fazer um site. Isso. O meu conhecimento sobre o que era a Timex de Portugal era o que vinha na caixa. Era um 2048, era um 2068, era a impressora que lá vinha impressa na caixa, era um modem. Eu não conhecia mais nada. Através daqueles antigos newsgroups que ainda hoje existem, mas que era a rede social da época, sim. Ainda nem se usava o IRC, nem nada disso, era os newsgroups. Encontrei pessoas que diziam, a Timex fez isto, fez aquilo, e eu, o quê? Diz lá, explica lá isso melhor. Fez isto, fez aquilo, não conhecia nada. Aí há dois, se me permites, há dois pormenores que reforçam isso que estás a dizer, João. Um que eu só comecei a ganhar consciência para ele agora mais recentemente, que é isto. Nós temos a ideia de Timex Dundee produzia os computadores para o mercado do Reino Unido, Timex Portugal produziria para outros sítios. Mas isto não é verdade,
porque a quantidade de computadores produzidos em Portugal não foram escoados em Portugal ou em Portugal mais um ou dois sítios. Portanto, a própria Timex Portugal, de certeza que estava a enviar computadores para Dundee para dar resposta ao mercado. Eu não é que tenha nada escrito a dizer-me isto, mas os números de produção feitos em Portugal, quer dizer, não se venderam Spectrums na América em quantidade, e vocês produziram milhares de Spectrums. Vamos lá ver. Respondendo ainda à questão que tinhas colocado inicial, e já disse isso várias vezes, a minha perspectiva, olhando, enfim, para todo para tudo isto que está a ser recuperado, é por um lado de reconhecimento pelo trabalho que é feito, que de facto tem sido um trabalho extraordinário. Tem sido para mim uma surpresa, porque há coisas que eu, por um lado, já não me lembrava que tinha feito ou que fizemos. E por outro lado, também tomar a consciência de facto que, de alguma forma, e portanto lá está, não tenho, nestas coisas sou muito humilde, mas tenho que reconhecer de facto que desempenhámos um papel importante e que a Timex em si, a equipa que esteve por trás disto, desempenhou um papel importantíssimo na disseminação, no permitir o acesso no mercado nacional a estas tecnologias, que depois vieram a ter um impacto que já aqui ilustres oradores identificaram e divulgaram, e portanto para mim também tem sido de facto tomar a consciência dessa realidade, porque a minha realidade, como volto a dizer, o meu objetivo, a minha missão era pôr a linha a funcionar, cumprir os objetivos em termos da produção. E portanto, tudo o resto eu passei um bocadinho ao lado. Nunca olhei para estas coisas na perspectiva do utilizador, porque provavelmente, se calhar, não era ao fim de 12 horas de trabalho, quando a gente chega à casa, queria pensar mais nisso. A gente queria esquecer aquilo, ou pelo menos já se estava a pensar no próximo dia, porque tínhamos coisas para cumprir, porque, vamos lá ver, isto era duro, porque havia números para fazer e havia embarques para cumprir, o mercado estava à espera e a gente tinha que mesmo fazer aquilo, desse para onde desse. E, portanto, nessa matéria, eu tenho olho para isto de uma forma diferente. A outra questão que tinhas... Eu estava a fazer o comentário sobre a questão da quantidade de computadores produzidos. Pronto, esta questão de Dundee é assim, em determinada altura começou a haver conflitos laborais em Inglaterra e em Dundee, greves. E, portanto, houve em determinada altura uma decisão em que Portugal iria preparar-se para fazer computadores caso Dundee parasse. E em determinada altura, de facto, houve uma procura grande e, de facto, Portugal também fez alguma quantidade para suplementar a procura que estava a haver e que Dundee não dava resposta, seja ela por as greves ou por paralisações que, entretanto, começaram a haver. Isso, de facto, foi verdade. A Timex, em determinada altura, fez Spectrums para Dundee. Aliás, foi essa a oportunidade que depois permitiu ao António Gomes, digamos assim, começar ele a fazer computadores para o mercado nacional. Portanto, aquilo foi, digamos que, aquela abertura, porque o Sinclair não queria. Aquilo era TS-1000, era o negócio que ele tinha, Spectrums em Inglaterra. E, portanto, foi um bocado essa oportunidade, essa porta que se abriu, que depois permitiu, olha, já agora vamos também fazer para nós. Claro. Não é? Pronto, mas isto é verdade, a gente chegou a fazer, todos os Spectrums não foram para o mercado nacional.
Muito bem, Henrique, temos estado a dar descanso, mas acho que também é tempo de te apresentares, recordares um bocadinho o que é que foi o teu percurso na Timex, se assim entenderes. E eu depois tenho aqui acho que tenho 2 imagens só para partilhar convosco, se quiserem como mote para falarmos um bocadinho. Boa tarde a todos. Ora bem, eu também vim da Standard Elétrica, trabalhei juntamente com o Pedro Esteves. Curiosamente, trabalhámos na mesma secção em determinada altura, mas pouco tempo. Depois eu fui transferido para outra área de desenho. A minha profissão, sou desenhador, sempre fui desenhador na minha vida. A gente soube, chamamos-nos depois projetistas, ou seja, aquilo que for, mas não deixo de ser desenhador, mesmo fazendo em CAD, mas na altura era desenho à mão, não é? Desenho geométrico, não havia cá CADs, não havia cá nada. E então fui para a parte do desenhador, a parte de frentes de televisão, para vender para o mercado nacional, que tínhamos que apresentar os modelos de televisão que nos propunhamos a fazer, para saber quem é que iria comprar os televisores para o ano a seguir. Ok. E depois deixei a parte de engenharia industrial, onde estava com o Pedro Esteves, que era meu chefe, e fui para outra secção. Mas ao fim de semana, ao sábado, precisava de ganhar mais umas massas e o Pedro convidava-me para ir trabalhar para ele, para fazer alguns gigs e dispositivos que era necessário na produção. E lá eu ia trabalhar para ganhar um sábadozinho, fazia jeito. E então, numa conversa que ele teve comigo, ele disse-me que tinha recebido uma proposta para ir trabalhar para a Timex. Eu disse, olha, isso é uma empresa engraçada, eu por acaso conheço o administrador de lá, é da minha terra. Disse eu, assim, ele é da minha terra. E pronto, o Pedro lá foi à reunião, curiosamente acho que necessitava de um desenhador para as operações dele, e ele falou em mim ao diretor-geral, e o diretor-geral disse, que claro que me conhecia, não é? Mandam-me lá ir. Eu assim fiquei a trabalhar na Timex e fiz parte do primeiro grupo de pessoas que iam lá instituir na Timex, que era uma empresa de relógios, como é que se trabalhava com material eletrónico. Porque os poucos que tinham trabalhado não tinham os nomes, nem científicos, nem sabiam lidar com o equipamento em si. Eles chamavam, por exemplo, a um condensador era uma lingueta, a um transistor era um aranhiço, e eram os nomes... Os diodos eram um porquinho, nomes que as pessoas davam aos componentes. E depois o tratamento também não era o melhor por falta de conhecimento científico. E a nossa preocupação era ensinar as pessoas a ter esse tipo de conhecimento e ao mesmo tempo profissionalizar toda a linha de produção, uma vez que tínhamos um passado todo de uma linha de produção como deve ser da parte da Standard Elétrica, não é? E foi isso que começou a acontecer. Só que aquilo foi muito mais do que aquilo que a gente pensava, não é? Inicialmente falaram-nos numa quantidade de 500 computadores por dia, a gente, isso aqui metendo gente, isto mais ou menos vem. Só que o problema é que entravam 25 pessoas todos os dias, à porta da fábrica, estavam 25 pessoas. E o chefe dizia-nos a nós, o diretor-geral, ó Sr. Pedro Esteves, ponha esta gente a trabalhar. A gente não consegue pôr 25 pessoas todos os dias a trabalhar. Arranjar cadeiras, arranjar métodos de fabrico. Até chegar aos primeiros 6 meses, aquilo foi uma dor de cabeça. A gente não sabia onde é que se havia de meter, porque com experiência éramos só 3, porque os outros eram moços todos. Luís Bandeira tinha acabado de sair da universidade. Eram todos acabados de sair da universidade, eu estava à espera que a gente nos ensinasse. Era o mais velho, tinha 29 anos, também não era nenhum expert, não é? Isso tudo também estávamos ali a aprender. A nossa base de ir para a Timex foi pelo dinheiro que era bastante, não é? O ordenado era apetecível, não é? E então isso para nós era a primeira jogada. E por uma também, na altura nós tínhamos que fazer história a passar por empresas, usava-se. Pessoas que são aqui da minha geração, com certeza sabem, se a gente estivesse sempre só numa empresa, não era bom sinal. Nós tínhamos que mudar de empresa para mostrar que conhecíamos um bocado o mercado. E isso também era um bocado do histórico das pessoas passarem por aqui, por ali e por outros lados, não é? E isso também fazia parte da nossa formação. Okay. Nós muitas vezes não só mudávamos por questões de dinheiro, mas também mudávamos para conhecer outros métodos de fabrico. E isso passou-se também
com a minha ida para a Timex, não é? Tu não tens um papel ativo na formação das pessoas? Não, ok, pronto. Eu Nós temos só- materiais de formação, Eu inclusive. só desenhava, dava Ok. umas ideias, eu tinha que as pôr no papel para depois se produzir as peças e acompanhava a produção das peças. Inicialmente eram peças para fabricação dos computadores. Certo, Nós estávamos numa engenharia industrial, não estávamos na engenharia de desenvolvimento. ok. Estávamos na parte da engenharia industrial e aí tínhamos tudo que fosse gigs, tudo o que fosse sistemas pneumáticos, tudo o que fosse coisas, paletes, equipamento de soldadura, tudo o que fosse material de retoques, tudo o que fosse material para dar seguimento à produção de computadores era sempre bem-vindo a nível de engenharia industrial. Nessa altura não se falava nem em desenvolvimento, nem nada disso. Isso foi uma coisa que apareceu muito a posterior. Não é? Ok. Depois de passar aquela fase dos americanos não quererem mais computadores, é que a gente 84, olhando, então sim. e agora o que é que vamos fazer? Daí começaram então a surgir as outras ideias de fazer produção de computadores na própria Timex para nós Certo. portugueses, não é? Pronto, E outros mercados. há que aqui uma eventualmente- coisa que eu acho adorável ao ter a oportunidade de falar contigo, e já te conheço há algum tempo, que é precisamente o teu trabalho é diferente da maioria das outras pessoas, cada um obviamente com as suas responsabilidades e tudo isso, mas tu tens uma componente que é uma componente que em alguns objetos acaba por ficar e que nos toca a nós, os utilizadores que tocaram neles. E podemos dar o exemplo que eu vou falar, mas até estava aqui a pensar noutro. Estou a pensar no protótipo que nós temos no museu acho que chamavam aquilo 1045 ou não sei o quê, portanto o leitor, para tentar resolver os problemas dos gravadores, o leitor que o Rui Morgado idealizou, que chegou a ser apresentado na América e que temos a caixinha que fizeste muito... Pois, então um desenhador tem que fazer aquilo que lhe dão para fazer alguma coisa, não é? Davam-me aquilo para fazer e eu fazia, ou tentava fazer o melhor possível. Depois isto segue, vamos lá, qualquer coisa que se põe no mercado, ou qualquer ideia que vem, nunca fica bem à primeira, e que segue diversas situações, diversas evoluções. Só que na altura as evoluções era apagar e fazer outra vez. Certo. E as evoluções ficavam na cabeça. Nós hoje em dia, em computador, nós fazemos release 1, release 2, release 3. Temos de ter um histórico todo seguido. Antigamente não. O histórico desaparecia a partir do momento que a gente punha na borracha e fazia outra ideia a seguir. Deixou de haver história. Certo. E então isso tudo ficaria algumas coisas na cabeça do desenhador, que mais tarde seria o projetista e outros afins, de outros equipamentos que viriam a seguir. Mas não deixava de ter que desenhar, de pôr os objetos em prancheta para poder mostrar às outras pessoas de onde é que vinha a ideia, ou se era aquela ideia que as pessoas efetivamente pretendiam, não é? Certo. Também havia isso. As caixas, muitas vezes, que levavam para a amostra, era só para levar um conteúdo de uma eletrónica dentro de uma caixa. Com a evolução não seria aquela. Pois cada um dava a sua opinião. Olha, mete mais o risco para a esquerda. Olha, dá mais uma volta à direita. E as coisas lá iam caminhando dessa maneira. avançando. Mas curso de design, não sei o que é isso. Ok. Não tirei curso, Eu nem se se falava na altura. Diga-se verdade, porque eu não conhecia na altura alguém que tivesse um curso de design. Muito menos um engenheiro dessas áreas. Não havia. Certo. Havia os engenheiros de eletrónica, com formação, que diziam, eles que percebiam tudo, mas na realidade depois na prática tinham que ter a malta que os ajudasse, aqueles que eram mais profissionais, porque o fim da área é de profissional. Ok. Não é? A minha área, antes de ir para ali, era moldes de plástico. Nasci nos primeiros nos moldes de plástico e nas ferramentas de estampagem de produção em série. Eu não era nenhum menino, já tinha conhecimento desde os 16 anos como é que se fazia estampagem em série, como é que se fazia moldes de plástico. Dos primeiros moldes começaram a aparecer a partir de 1950 na área da Marinha Grande. Não é? Pronto, Ok. começou a falar em moldes de plástico. E então nós lá embaixo já começava, e não havia muitos a falar de moldes de plástico. Eu por acaso tinha trabalhado na área, falava E, sobre esse portanto, assunto. conhecias, Não é? claro. Falava nisso porque conhecia e foi a facilidade com que eu entrei para a Standard Elétrica foi precisamente por conhecer essa área, por estar à vontade, porque eu entrei na parte, como o Pedro, entramos na parte de produção de televisores transistorizados, porque até ali tinham feito televisores a válvulas. A válvulas, isso mesmo. Os primeiros televisores transistorizados, nós fazíamos parte da equipe dos primeiros televisores. Depois, mais tarde, apareceram os Ideal Color, a cores.
mas passámos muito tempo ainda com as televisões a preto e branco, não é? A produzir Muito bem. televisões a preto e branco e com linhas de montagem já muito sofisticadas, não é? Isso era. Bom, eu só queria resumir aqui um pouco aquilo que o Henrique disse e qual foi o nosso progresso. Portanto, nós somos regimentados para a Timex. Eram as 3 pessoas que ele falou, e eram 3 pessoas vindas da Standard. Era o Renato Gestosa, que foi quem me desafiou, e depois eu desafiei o Henrique. O Renato Gestosa, a função dele era chefe da produção. Portanto, atenção, era um indivíduo que era técnico de televisão e rádio, de produção não sabia, tinha estado ou passou durante muitos anos num ambiente de produção, mas não tinha histórico em termos daquilo que era chefe de produção. Aliás, por isso é que ele, passado poucos 2 anos, para aí se tanto, voltou novamente à Standard, à mesma função, porque de facto ele reconheceu que não tinha capacidade para gerir, era algo muito estressante e então com o António Gomes sempre diariamente a dar-lhe na cabeça, ele em determinada altura diz, isto não é para mim. Eu, como responsável pela operação, portanto, supostamente iria ser chefe do Renato, portanto, tinha a meu cargo a responsabilidade da produção, engenharia industrial, métodos e tempos, enfim, tudo aquilo que era a Operação Sinclair. E o Henrique, que veio, e depois mais tarde, para ajudar exatamente a trazer aquilo que eu precisava, que era a tal função de projetista, riscador, digamos assim, para dar corpo às ferramentas e a todos os dispositivos de montagem que eram necessários pôr em prática para responder àquela quantidade de produção que se precisava, porque até ali o processo era um bocadinho meio artesanal, a montagem dos circuitos era manual, e a gente ali o que tentou implementar foi trazer o know-how que a gente já tinha da Standard Elétrica, da produção em série dos televisores, e transportar para lá alguma desse know-how, por forma a ser possível que a gente ao fim de 6 meses estivesse a fazer de facto 3.000 computadores por dia. É claro que depois disto havia a parte do Luís Bandeira, responsável pela área de teste, e depois alguma parte da reparação, porque produções dão direito a unidades avariadas que tinham a ser reparadas, portanto havia técnicos que também faziam isso, e foi, digamos, este know-how que se foi criando que deu, e depois bagagem para que a gente depois se lançasse noutros voos, e esses sim mais tarde, quando a gente ganha, digamos, bagagem suficiente para nos abalançarmos a fazer coisas novas, que depois se começa a desenvolver a parte da engenharia, desenvolvimento, já numa perspectiva, e atenção, por trás disto tudo, há sempre uma coisa que foi o fio condutor disto, que é a parte comercial, aquilo que é fazer dinheiro com esta tecnologia ou com este tipo de produto. Foi isso sempre que teve por trás, quando em determinada altura do lado dos Estados Unidos começa a haver algum decréscimo, saber para o que é que nós vamos fazer com aquilo que aprendemos, com aquilo que temos na mão, como é que vamos dar a volta a isto. E foi aí que se começa a tentar, com essa experiência, a conceber novos produtos que são evoluções tecnológicas daquilo que a gente tinha feito, que tinha iniciado, e portanto tentar alguma evolução no produto, mas sempre obviamente com a perspectiva, digamos, de fazer dinheiro com isto, aproveitar digamos aquela embalagem que vinha dos EX81 e do Spectrum, para depois avançar para outras coisas novas, porque obviamente ia-se ouvindo falar de algumas fragilidades e insuficiências do sistema, e portanto começaram a surgir a ideia, porque não, o que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer para melhorar isto, porque isto é uma forma de potenciar também as vendas, não só do produto novo, como daquilo que já existe, e resolver alguns dos handicaps que o produto tinha, não é? Pronto, e é isso que permite. E depois, lá está,
aquilo que o Henrique diz, teve que depois se reconverter de desenhador para a gente e depois em conjunto, porque trabalhámos muito juntos nesta matéria. Aliás, era eu e ele que concebemos todos estes produtos, estas embalagens, digamos assim, do produto, foi concepção nossa. Eu acho que já uma vez me falaste nas nosso. letras do FDD. Sim, já me falaste nisso. Sim, tudo isto que vocês veem aqui foi produto meu e do Henrique, coisas que a gente... E as embalagens de fora também. E as embalagens de fora. E o Xerovi de fora também. Mas atenção, eu hoje conseguiram-me surpreender com uma coisa, que fizeram uma oferta ao museu, foi o Paulo Zagal, deixa eu ver se consigo encontrar aqui facilmente. Conseguiram-me dar um documento da Timex, uma coisa da Timex que eu nunca tinha visto, o que já começa a ser raro, que é uma brochura que usavam nas propostas para a área mais comercial, mais empresarial, foi o que me falaste, não é? Que obviamente segue a linha das caixas do FDD e do computador, e portanto esta capinha é uma coisa que eu nunca tinha visto e achei piada porque conseguiu-me surpreender de manhã com isto. Sim. Não sei se lembravam disto ou não. Pois não me lembro, sim, eu porque por acaso lembrava. provavelmente algumas dessas coisas eram originárias Mais Luís Bandeira, parte comercial. do marketing comercial. Pois. E, portanto, às vezes passava um bocadinho ao nosso lado, que a nossa função, como eu digo, era fazer os números e produzir. Muito bem. O tempo vai longo, eu só queria fazer um último desafio. Há um objeto que nos une nós três, quase, que aconteceu por acaso, e eu gostava só de ouvir e que ficar registado o vosso comentário a isto. Quando o Henrique visitou o museu e viu este objeto, que eu vou mostrar a seguir, e que para mim é um objeto especial porque eu vi-me aflito para o arranjar, porque isto deve-se ter vendido no país todo, mas é mais fácil de encontrar em Lisboa do que propriamente noutros sítios. E qual não foi a minha surpresa quando o Henrique, em conversa comigo, diz: mas fui eu que fiz isto num Natal, e contou uma história, e depois contou-me o pormenor do logotipo, e depois contou-me o pormenor de como é que, podes dizer se quiseres ou não, como é que isto foi pago. Claro, sim, e o mais giro é que na semana passada eu encontrei a carta do Pedro Esteves a confirmar tudo isso. E portanto o objeto é este, é um gravador digital que só servia para o computador. Não é nada comum, chamavam isto o 2010, tem aquele logotipo diferente. Portanto, não sei, Henrique, queres falar um bocadinho o que é que te lembras disto? Pois, o que eu me lembro é o seguinte, isto mais ou menos em maio, junho, o António Gomes começou, o diretor-geral, começou a falar que queria produtos para o mercado, para a altura do Natal. Isto passava-me ao lado, não é? Eu não queria saber nada disso, falava com o Pedro, falava com alguém que devia ter falado, até que chegou-se aí a julho, agosto, o Pedro começou-me a dizer: olha, temos que fazer um gravador. Vê lá se tens alguém que nos ajude a fazer o gravador, tu não tens tempo para fazeres o desenho da caixa e essas coisas todas. Não tenho tempo nenhum, então como é que queres que eu faça isso? Eu tenho as outras coisas todas para fazer. Eu disse: vê lá se fazes com alguém que te faça o desenho disso para nós podermos fazer. E já estamos atrasados porque para sair no Natal os moldes têm que começar a ser feitos em setembro ou coisa que vai. E então isto se calhar tem que andar um bocadinho mais para trás, não foi em maio, foi em fevereiro ou março que eu já em data já sei. Eu sei que os moldes demoram pelo menos aí umas 3 E há uma coisa que não muda em todas estas histórias: o Natal é o momento em que tem que estar o produto no mercado. Isso aí não há discussão. Bem, o que eu sei é o seguinte: chega-se à altura, falei com um amigo meu da cidade elétrica e ele disse-me que não fazia nada. Isso é complicado, e ele não estava habituado e não sei o que, não sei o que mais. Eu reportei ao Pedro: olha, não consigo arranjar ninguém, isto está mal. Eu tempo não tenho. Mas há uma possibilidade. Eu preciso ganhar dinheiro, vocês, se me pagarem isto em casa, eu faço o desenho em casa, porque eu, a partir do momento que saio daqui, posso trabalhar em casa. E ele teve nessa coisa. Eu disse: está bem. Quando saí daqui, fui desenhar para casa. Então a minha casa não era uma casa grande, eu ocupava a sala para comer e tinha lá o miúdo pequeno, não podia mexer na prancheta. Onde é que eu ponho a prancheta? No meu quarto. A minha mulher dormia-me, eu sentava-me na cama e desenhava em cima da cômoda, desenhava. O gravador foi desenhado assim. Eu tive 1 mês e meio, provavelmente, à noite a fazer isto, ganhei os 200 contos que me faziam falta. E a Timex pagou-me os 200 contos. Não, passado algum tempo, andava sempre a picar o Pedro: olha que ainda não me pagaram, vê lá bem isso. Mas ele escreveu uma carta a pedir isso que eu tenho. Não sei se eu meti aqui na apresentação ou não. Henrique, tu falaste noutro pormenor
que mudou, bem, eu ia dizer que mudou a minha vida também é um exagero, mas mudou a maneira como eu olho para este objeto. Sim. Foi tu disseste que o logotipo é a criação do Pedro e explicaste-me o que é que significa. Quem é que quer lá comentar? entretido na secretária dele. E ela às vezes, como não ficava longe ali o mostrador, eu, olha, o que é que achas disto? Pá, isto está engraçado. O que é isso? Isto é um emblema Timex Computer. Está giro. Então, mas isto não te lembra de nada? Não me lembra de nada. Então isto é um fulano sentado numa mesa de computador. Olha que engraçado. É verdade. Olha, nunca tinha visto isso. É que na realidade depois de comentares isso eu olho para o símbolo e não consigo deixar de ver isso. E isto foi usado, onde é que isto foi usado? Foi no 3256 que aparece? Este símbolo, pelas fotos que eu consigo ver da Microset, é o que está no 3256. É isso, eu também acho isso. Exatamente com o mesmo tipo de letra, não é um label, está mesmo gravado na caixa. Sim. Que se consegue perceber. Este gravador é o meu gravador. É o teu gravador? É o meu gravador. Este gravador, já não me lembro como é que... Eu lembro como é que ele veio parar à minha mão. Não me lembro como é que o folheto, onde vinha lá designado que uma pessoa estava a vender esse gravador, me veio a parar à mão. Eu sei que recebi uma folha e vinha lá Timex, gravador digital, e eu, que é isto? Mandei uma mensagem à pessoa e a pessoa, isto é um gravador digital feito pela Timex. E eu compro, qual é o preço? Toma lá o dinheiro, manda para cá. Eu recebo a caixinha, eu tenho isto com caixinha tudo, e eu, não, isto parece mesmo um 2048. É isso, depois porque o design segue a mesma linha. Pronto, e aqui está a carta do Pedro Esteves para o António Gomes a dizer paguem lá ao homem que ele fez o trabalho. E portanto eu encontrei isto aqui há dias no meio da papelada e achei delicioso. Meus caros, agradecer-vos, em primeiro lugar agradecer-vos a presença e este momento. Infelizmente o tempo vai passando e temos uma última palestra. Mas eu tenho um anúncio para fazer e é a primeira vez que vou falar publicamente sobre isto. Trata-se de algo que estamos a falar pela primeira vez publicamente, algo que vimos a trabalhar há mais de um ano, e quando digo vimos não é apenas o museu, é o museu e um parceiro que em boa hora nos visitou, nos desafiou e disse: acreditamos que há um potencial em tudo isto que vocês estão a fazer aqui no museu. E, portanto, é com enorme orgulho, satisfação, alegria, metam os adjetivos que quiserem, que anunciamos em primeira mão que a Galgo e a RTP estão com o museu a fazer um trabalho de realização de um documentário para ser lançado em 2024, em princípio na RTP2 e demais canais do grupo RTP. A Galgo é a empresa do Pedro, que está ali, e do Ricardo, e que em boa hora nos desafiaram para tudo isto. Conseguiram convencer a RTP, estamos a dar os primeiros passos. É um documentário de cerca de 1 hora sobre, o nome provisório acho que é Timex, uma revolução por contar, ou algo muito parecido com isto. E além disso vamos também realizar uma minissérie de 4 episódios sobre o trabalho do museu na busca pelos objetos, o que pode justificar todas estas histórias que estamos aqui a reconstruir, pode justificar aprofundá-las um bocadinho. Obviamente nós acreditamos que temos conteúdos para 10 horas, não para uma. Com a vossa ajuda, de quem aqui está hoje, ainda mais fácil é, porque podemos pôr os protagonistas a falar de tudo isto. Mas, portanto, para mim é um orgulho enorme. O Pedro e o Henrique estão a par, porque já estão a participar ativamente em tudo isto. E o meu agradecimento pessoal ao Pedro Ramalho e ao Ricardo da Galgo por este desafio, que era um objetivo do museu, mas que nunca iria acontecer tão cedo se eles não fizessem todo o trabalho até angariar a RTP como grande parceiro, e está a avançar, e em 2024, se Deus quiser, teremos novidades sobre tudo isto. Portanto, este era um anúncio que queríamos fazer hoje em primeira mão. Portanto, obrigado.
volta aí a imagem atrás. A página A de gente não trás. explicou isto, então. Não explicámos por uma questão de tempo, mas este é. Se queres explicar, explica tu, por favor. Pronto, nós estávamos a vasculhar as coisas do Pedro Esteves e achámos este lençol. O que é este lençol? Vocês aqui na imagem não veem muito bem. Isto é a planta da Timex de Portugal em 82. Estamos à Pois, data. além das ferramentas, também tinha que fazer estes desenhos. Mas o João disse-me que foi a Rosalina que desenhou isto. Não. Eu sou o único A Rosalina clarificou de que ano era, porque este é um pormenor que as pessoas não se podem esquecer sobre a Timex, que é, a Timex é um organismo vivo. Quando tu perguntas a uma pessoa qual era o seu cargo na Timex ou noutra empresa desta dimensão, mudou ao longo dos anos. E mudou se estavam a fazer relógios ou já não estavam, se estavam a fazer plugin de suíte ou já não estavam. Portanto, tudo isso afeta a dinâmica da empresa. Portanto, é preciso datar o momento da imagem que estás aqui a ver. Sim, a Rosalina, que acho que disse que era de 84, já não sei com base em quê, ou o Pedro, isso já não me lembro. Se é de 84, não é feito. Vamos lá ver, eu presumo que isto deve, Isto é um documento teu. estar datado ali na legenda. Na parte de baixo não estava. Acho que não estava. Não. Mas o Rui Morgado marcou lá o Departamento de Engenharia e Sim, com base porque, nisso. Departamento de vamos lá Engenharia ver, nessa altura. a Timex, digamos, a zona fabril, era uma coisa muito dinâmica que, aliás, isto vinha do tempo dos relógios, porque as divisórias eram amovíveis e aquilo era uma coisa extraordinária. E por isso é que eu digo que de facto a equipa que existia na Timex e que vinha do tempo dos relógios, nomeadamente o pessoal da manutenção e técnicos, eram pessoas que conheciam aquilo de olhos fechados, já tinham muitos anos da fábrica e, portanto, havia alturas que, mediante o aumento da produção, havia que colocar mais linhas, havia que refazer layouts e, portanto, isto era o desenho que se dava às pessoas da manutenção para dizer o que é que eles tinham que fazer. E posso dizer que a gente saía de lá numa sexta-feira e quando entrávamos na segunda, estava tudo virado do avesso, porque aquela gente trabalhava 24 horas durante o fim de semana para pôr aquilo pronto, porque senão o António Gomes, aquilo era uma desgraça completa. Na segunda-feira aquilo tinha que começar a funcionar. E portanto este layout, que presumo que eu me lembro de ver, tinha ali a linha Sinclair, refere a área destinada a isso. Sim, é da nossa altura. Portanto, é da nossa altura. Portanto, já não sei se foi a parte inicial, só agora revisitando o desenho é que eu me lembro, mas de facto isto servia para... Isto é mais um exemplo de um documento histórico. Posso dizer que está marcado 2 linhas de montagem do 1000, uma linha de montagem para o Rampac e uma linha de montagem de Spectrum. Exatamente. Spectrum? Se já tem Spectrum, já não. E também tem ali em baixo a zona IBM. Pois, porque que era tradicionalmente da IBM, seja ela aquela da montagem das cartas para a IBM França ou a linha de montagem das cabeças para os discos. Sim. Para os discos rígidos, que é capaz de ser esse. Tem ali muito bem. Room e mais umas designações, eu agora não me lembro assim de cabeça, mas pronto, é o esquema. É mais um momento, mais um momento histórico. Nós temos mesmo de terminar, João, portanto... Vai ser um desafio digitalizar isso. Ok. Muito bem, então vou agradecer, tirar a fotografiazinha da praxe e vamos passar à última sessão do dia. Obrigado, Pedro. Bom trabalho. Henrique. João.